Olá, bem-vindo a mais um Fala Sebrae comigo, Igor Drude. Hoje nós vamos tratar aqui sobre um dilema que todo pequeno empreendedor vive. Fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, e ainda assim sentir que nada avança de verdade. A verdade é que existe uma diferença enorme entre aquilo que resolve o agora e aquilo que prepara você para amanhã. E ainda assim, aquilo que te muda o futuro. E quando você entende isso, o negócio ganha foco, energia e direção. Bora organizar essa bagunça invisível? Contem conosco! Nossa primeira pergunta é: meu dia some em apagar incêndio e resolver coisas urgentes. Por que parece que nada importante anda? Muito comum, e eu já vivi muito isso. E se eu não me controlo, não me organizo, eu caio nesse tipo de cilada toda a vida também. Isso significa o quê, pessoal? Porque nós temos essa pegada de querer resolver as coisas. Nós temos essa proatividade, nós somos muito atraídos por problemas que muitas vezes a gente tem uma capacidade de resolver e as pessoas começam a delargar para nós aí também. Então aqui é um bom exercício, pessoal, para entender que a sua agenda está sendo orientada a apagar incêndio, resolver problemas ou a gerar valor, gerar resultado. Isso aqui é bem importante. E aí vem uma capacidade de empreendedor que gosta de falar sim, gosta de aceitar desafios, começar a parar de uma forma muito consciente e sem vergonha nenhuma, sem nenhuma culpa, dizer não. Isso eu não farei, isso não será feito, isso não e não. No momento que começar a falar mais nãos do que sims, vocês vão perceber como a capacidade de gerir o seu negócio muda completamente. Mas aí vem o desafio. O que vai ganhar o sim, o que vai ganhar o não? Primeiro ponto é, pessoal, entender que vocês precisam priorizar e identificar. Isso gera valor, isso não gera valor. Isso eu preciso resolver agora, porque realmente é um incêndio, é uma demanda importante e urgente, porque provavelmente no passado eu não resolvi antes, mas eu preciso aprender que isso aqui não pode voltar amanhã, semana que vem, mês que vem, para que vocês não estejam caindo sempre no mesmo buraco, sempre na mesma cilada. Então fiquem atentos nesse tipo de orientação e perspectiva. Tudo que vocês forem fazer, parem e pense. Isso eu vou fazer porque é importante e urgente, fruto de alguma coisa que não aconteceu no passado e que não voltará a acontecer. E também isso aqui precisa ser feito porque vai me levar para um próximo patamar dentro do meu negócio, dentro da minha carreira. E esse exercício de parar e priorizar é importantíssimo. Vocês vão descobrir que vai aparecer um monte de coisa que, cara, eu não preciso fazer isso, ele não é importante e é urgente, não tem gerado valor nem para mim nem para as pessoas e também não me leva para o futuro. Então a resposta é não. Vai deixar as coisas melhor do que você gostaria? Talvez não. Mas, pessoal, a capacidade de vocês priorizarem essa energia é imprescindível. Separar isso que é necessário daquilo que é prioritário muda totalmente o jogo. Só que você só consegue fazer isso se você tiver uma coisa valiosa, uma coisa que está cada vez mais escassa, que se chama tempo. Quem tem tempo minimamente para, ao final do dia ou no começo do dia, no final da semana, no começo da semana, parar e entender se avançou ou se não avançou, se o que você tem feito gerou valor ou não gerou valor, cara, isso é imprescindível. Pare, reserve esse investimento de tempo para si e para o seu negócio. Pode muitas vezes para aquele que é mais afobado, para aquele que tem uma energia muito grande. Cara, mas eu não estou trabalhando, colocar umas aspas aqui nesse momento que eu estou refletindo. Pelo contrário, é o momento que você está realmente sendo estratégico. O momento que você faz essa curadoria, essas escolhas, é justamente o momento que você aponta a direção para onde vai ou não vai o seu negócio. A urgência, pessoal, ocupa um espaço demasiadamente grande quando não existe intenção clara dentro do negócio. Como diferenciar tarefas que trazem resultado rápido e outras que demoram mais, mas fazem uma diferença enorme dentro do negócio? Como entender isso? Essa pergunta é mais complexa, mas ela é bem importante para a gente entender os movimentos que existem por trás da nossa operação. Quando você começa a atender as coisas de resultado rápido, de curto prazo, que precisam ser feitas agora, aquelas coisas até meio óbvias, que, cara, já eram para estar prontas, mas não foram feitas e precisam que sejam feitas agora, a gente está falando justamente do campo operacional. Cara, precisa ser feito, isso aqui não se dialoga, não se negocia, baixa a cabeça e faz. Mas lembrando do que a gente tratou na pergunta anterior, priorizem, não é tudo que precisa ser feito agora que será feito agora. Você vai fazer as boas escolhas porque você tem tempo limitado, tem energia limitada, talento limitado, otimize bem o seu tempo. Mas o que precisa ser feito será
feito. Num primeiro momento, você vai entender que essas demandas podem gerar um resultado a curto prazo, mas também talvez não leve um negócio para um próximo nível, não leve um negócio para um próximo passo de maestria, não te torna mais diferenciado. Esse campo de atividades são as operações do dia a dia, ponto. Isso ocupa parte do seu tempo, mas não pode ser 100%. Parte do seu tempo precisa ser alocado para duas outras situações. Uma é você entender que nem tudo precisa ser feito por você, você precisa organizar pessoas para que elas tenham delegações, ou seja, você passe para elas atividades, passe para elas missões, passe para elas objetivos. Essa atividade é o que a gente chama de campo tático, ou seja, parte do meu dia a dia, parte das minhas horas do meu tempo vai ser em fazer coisas e também em delegar coisas. Uma vez que você avança nesse campo, você vai perceber como o seu negócio performa melhor, performa de forma mais eficiente, ele torna-se menos centralizado e dependente da sua ação. Legal! Além dessas duas caixinhas de tempo que você precisa ter na sua rotina, você vai organizar a terceira. E o que é a terceira? É aquele momento que você para e você não vai simplesmente fazer algo ou delegar algo, você vai olhar para o futuro. Existem coisas a serem aprimoradas hoje que amanhã, semana que vem, vão tornar o meu negócio diferente e melhor. É que a gente começa a fazer a visão estratégica. A estratégia é justamente isso, é quando eu olho para o futuro e construo um caminho para alcançá-lo. Se você, líder, empreendedor, não consegue parar para respirar e fazer isso, o seu negócio tende a estagnar e se ele entra em estagnação, pode ser que ele seja engolido pela concorrência, pelo mercado, pelas mudanças de comportamento, pelos novos movimentos. Não deem essa chance para o azar. Organizem sua agenda para as operações, organize sua agenda para a delegação, para o campo tático e organize a sua agenda, mesmo um pouquinho por dia, para que você pense em futuros desejáveis. Para onde vai o nosso negócio? Equilíbrio é ritmo e não somente velocidade. Toda semana surge uma oportunidade nova. Como evitar desviar do rumo o tempo todo? Muito comum, muito comum. Sempre tem uma oportunidade, um cafezinho, um projeto, alguém que quer fazer alguma coisa legal. E se você recebe muito desses pedidos, ou você sente muitos desses pedidos no ar, provavelmente é porque você já tem uma capacidade de entendimento de mercado, uma capacidade de problemas a serem resolvidos e também uma energia empreendedora muito acentuada. Mas cuidado, talvez isso te drene a energia necessária para o seu negócio atual estar se desenvolvendo. Então foque, time. Tem coisas que vocês precisam pegar, porque muitas vezes o cavalo encilhado não passa duas vezes, como diz o ditado, mas também você precisa ter foco. Nem toda oportunidade, nem toda demanda você vai atender ou vai pegar. E aí esse exercício de estar olhando o que faz sentido ou não é importante. Eu gosto de fazer o seguinte: tem ou não tem sinergia com o que eu faço hoje? Por quê? Se tem sinergia com o que eu faço hoje, ou seja, vai gerar valor para as atividades que eu estou envolvido, vai gerar valor para o negócio que eu tenho, para os clientes que eu já tenho ali conexão, tende a ter melhor otimização dos recursos já envolvidos, ou seja, eu não preciso aprender uma coisa nova, eu não preciso começar nada do zero, enfim. Essa capacidade de otimizar, fazer com que a gente tenha atividades marginais, mas que vivam muito intensamente dessa energia do meu negócio central, cara, isso aqui é libertador. Mas, de novo, cuidado, tem que gerar valor mútuo. Se não gerar valor, talvez você tenha um risco muito grande em entrar em iniciativas novas que acabam drenando a energia do seu negócio principal. E aí, nisso, a primeira coisa a fazer é para e respire. Segura a empolgação, segura a emoção. Não seja um emocionado. Pare, pensa e reflita. Essa capacidade de você parar, refletir, analisar, faz com que você segure essa empolgação e coloque direção. Se essas coisas novas, esses projetos novos, te levam a uma direção que faz sentido para você, ótimo. Porque senão, pessoal, é bem comum que esse tipo de empreendedor, esse tipo de perfil, seja drenado para ajudar os outros na direção deles e tirar e te desvirtuar da sua própria direção. Tem que ser um jogo de ganha-ganha. Você tem que ganhar, o parceiro tem que ganhar, todo mundo tem que avançar. Cuidado para não entrar em projetos alheios simplesmente pela empolgação.
Isso vai fazer com que muitas vezes você diga não para algumas ideias, mas não quer dizer que você vai simplesmente jogar fora. Deixe elas num estacionamento de ideias, numa caixinha ali que você vai ter reservada para estar sempre acompanhando, sempre olhando. Talvez o seu momento de aplicar elas não seja agora, mas no futuro, onde você atingiu uma outra maturidade, o seu negócio está num novo estágio. Mas nesse momento, a resposta é não. Mas deixa ali guardada, sempre de olho nelas. Porque o que vai trazer para você performance, o que vai trazer para vocês encaminhamento é disciplina. E disciplina também é dizer não. Tenho tarefas que só eu faço, tarefas que a equipe faz e coisas que ninguém parece saber de quem é. O que organizar primeiro? Isso aqui é bem interessante, né? Aquelas bolas que ficam quicando dentro do negócio e ninguém chuta, ninguém resolve, fica ali o problema pendente e fica aquela batata quente ali. O problema não é meu, é do fulano, do ciclano e ninguém resolveu. Nem o empreendedor. Isso aqui é bem interessante. Então a primeira coisa aqui, pessoal, é vocês definirem claramente fluxos de trabalho, processos. Ou seja, as atividades-chave do negócio e caso uma situação apareça, como se desdobra dentro da organização. Um cliente aparece com uma reclamação, existe uma demanda de atendimento de um fornecedor, a gente precisa fazer um improviso no final de semana, enfim. Quando uma situação, problema dessa acontece, qual o processo se desencadeia dentro do meu negócio? Então pensem nisso, isso é importante porque para vocês tentarem evitar essas zonas cinzentas onde ninguém sabe quem atua. E muitas vezes por medo de errar, por medo de arriscar, por medo de não dar conta, ninguém assume aquele compromisso, aquela responsabilidade. Então defina esses fluxos de trabalho e dentro desses fluxos de trabalho, donos do processo, donos dessas atividades, que muitas vezes são também repetitivas. Elas tendem a ocorrer recorrentemente, elas tendem a acontecer sempre. Isso tira o peso das costas do líder, de ele sempre ser a referência, de orientar, de mandar, de dar o comando, de passar o bastão para a galera. Faz com que eles saibam, quando isso acontecer, deixa comigo porque nós nos organizamos e é dessa forma que precisa ser. Com vários donos de processo, várias atividades delegadas, fica muito mais fácil o negócio fluir sem depender da cadeia de comando central do líder, do empreendedor. Isso vai ajudar vocês a organizar responsabilidades por tipo de contribuição, por atividade-chave, por responsabilidade e não somente por urgência, por pepino ou por emergência. Pensem nisso, pessoal. E muitas vezes o que é uma emergência hoje, se não for organizada, se tornará de novo um incêndio amanhã, depois e depois. Então, toda vez que aparecer uma coisa nova, essa atividade emergente no dia a dia de vocês, parem e pensem. Isso tende a ser recorrente? Isso já aconteceu no passado? Isso é um indício de algo novo acontecendo dentro do nosso negócio? Caso sim, organize um processo e delegue um responsável para isso. Muitas vezes a delegação pode começar com o próprio empreendedor. Cara, eu quero assumir essa responsabilidade porque eu conheço mais do negócio, para que você entenda melhor como será esse processo, mas é importante que isso não fique contigo, não centralize. Assuma, resolva ele, desenhe esse processo e delegue. A forma mais orientada, muitas vezes, é você trazer já o responsável e vocês se resolverem juntos, desenharem esse passo a passo, experimentarem e aí sim consolidar o processo. Mas não deixem isso sem o estudo e sem uma reflexão, porque a chance disso se repetir e gerar um custo novamente por essa incapacidade nossa de prevê-lo é grande. Cuidado! Compartilhe sempre essas informações com o time, com a liderança, com os demais colegas, como vocês tomam essas decisões. Isso vai fazer com que muito do aprendizado esteja dentro de casa e sempre que aparecer esse pepino, ele será replicado em solução. Ou seja, sempre alguém vai saber como tratá-lo, como resolvê-lo. E se não saber 100% porque o desafio é novo, vai ter já um repertório, uma referência. Teve algo similar e parecido? No passado, era o fulano responsável, então ele vai assumir esse papel de tentar resolvê-lo. Caso sim e positivo, ele pode aprimorar o processo ou desenhar um processo novo. Caso não, inclusive pode delegar para outro colega. Essa é uma atividade de uma outra área, de uma outra liderança. O importante é que clareza de papéis devolve tempo. E tempo dentro de uma organização, time, é paz. Tenha essa paz e espírito de tocar um negócio cada vez mais previsível. Quero crescer, mas passo tanto tempo resolvendo detalhes que não consigo pensar no futuro. Como mudar isso sem deixar o dia a dia cair, desabar? Que interessante, time. De novo, o papel do líder, do empreendedor, principalmente no começo do negócio. No começo do negócio, muitas vezes é o eu empresa.
Cara, eu compro, eu vendo, eu faço, eu atendo, eu resolvo burocracia, eu estou na prefeitura, eu vou lá no Sebrae. É o eu empresa, porque você está no momento experimental de testar, de validar, de ver se algumas hipóteses fazem sentido ou não. Normal. O que não pode é esse comportamento do dia 1, do comecinho ali, se perpetuar como uma premissa do negócio. Tem que ser sempre eu. Eu sou o cara, eu sou o bom, eu resolvo, eu sou o criativo e tudo mais. Se esse tipo de comportamento de cultura estiver entrando dentro do dia a dia da sua operação, você vai ter um gargalo incrível, imenso para superar frente aos desafios que o mercado vai te apresentar. Então a primeira coisa é, faça, ok, aprenda, desenhe esses processos e o quanto antes passe esse bastão. Novas pessoas precisam assumir esse compromisso. E isso, pessoal, é um comportamento, é um modelo mental de trabalho. É assim que uma empresa se desenvolve. Ela não se desenvolve com o empreendedor sendo um grande herói que resolve tudo e faz tudo. Pelo contrário, ela se desenvolve com o empreendedor se tornando um empresário. E o que é um empresário? A diferença do empreendedor e do empresário. O empreendedor é aquele que resolve problemas, aquele que enfrenta desafios, aquele que entrega a solução. O empresário é aquele que gerencia todas essas soluções desenvolvidas pelo empreendedor. Então ele precisa trocar de chapéu, trocar de crachá. No momento que ele aprende isso, o negócio cresce, o negócio avança. E hoje, no momento que a gente vive, pessoal, faça isso com rituais claros de entendimento. Cara, já tem práticas que se tornaram padrões dentro do meu negócio. Talvez eu coloque alguém para seguir esse padrão, seguir esse processo, para que eu tenha mais tempo e consiga ganhar mais dinheiro, consiga avançar em novas frentes do negócio. E também consiga trazer mais tecnologia para o dia a dia da minha operação. Hoje não faz sentido nenhum, principalmente nessa passagem de bastão entre o empreendedor e o empresário, não entrar tecnologias como o CRM, o ERP, que é o sistema financeiro, a inteligência artificial assumindo alguns processos e operações que seriam atividades braçais, operacionais de muita gente do seu negócio. Aproveitem essa transição, essa passagem para a automação, a inteligência artificial fazer parte do dia a dia do seu negócio. Isso vai fazer com que muitos dos seus profissionais tenham mais autonomia para explorarem novos e melhores processos, sempre com o acompanhamento de vocês e dos demais colegas, mas jamais como microgestão. É justamente o desenvolvimento de ter novos líderes, um líder que forma novos líderes dentro da organização. Porque só olha para o futuro quem não está sufocado no presente. Quando você entende o que mantém o negócio funcionando, o que faz ele melhorar e o que faz ele evoluir, tudo muda. Decidir virar hábito, priorizar virar natural. E 2026, 2027 deixam de ser improviso e passam a ser direção clara para o seu negócio. E se você quiser o Sebrae te ajudando a organizar sua rotina, definir prioridades, acelerar o próximo passo do seu negócio, ligue 0800 570 0800 ou fale com a gente pelo WhatsApp. Só apontar o celular aqui para o QR Code na tela. Nos vemos no próximo Fala Sebrae. Grande abraço!